Provérbios capítulo 25, versículo 17. Diz assim na versão revista e atualizada. Almeida Revista Atualizada. Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Na linguagem de hoje, diz assim, 25:17. Não vá toda hora à casa do vizinho, pois ele pode se cansar e acabar ficando com raiva de você. Na versão corrigida, Almeida Revista Corrigida, que é a versão que alguns irmãos têm, que eu acho que o irmão Juvenal e a irmã Clarice têm, diz assim: retira o pé da casa do teu próximo para que não se enfade de ti e te aborreça. Na versão Bíblia Viva diz assim: não exagere nas visitas a seu vizinho para que ele não se canse de você e acabe ficando com raiva de você. É, a minha Bíblia é a mesma coisa. A sua versão é essa? É. E a outra versão, que é contemporânea, diz assim: e quando você for encontrar um amigo, não prolongue demais a conversa, apareça sempre e ele logo ficará irritado. Vamos falar sobre o controle, né? Sobre esse autocontrole, né, das pessoas no convívio, né, com os outros, no convívio social. Então, veja só, o provérbio está tratando aqui de limites no convívio com as pessoas. Certo? Ele está ensinando que visitar frequentemente em excesso, ou seja, quase viver na casa do outro, né? Mesmo que seja muito bem intencionado, mas muitas vezes pode se tornar incômoda, né? Invasiva, porque às vezes a pessoa está lá no momento de intimidade dela, querendo descansar, ou mesmo não querendo receber ninguém, querendo ficar só, né? E o sábio aqui está dizendo que a gente tem que saber respeitar esse espaço do outro. Eu até comentei, eu acho que foi semana passada que eu comentei, foi semana atrasada. Eu era criança, mas isso era quando eu era criança, né? Hoje eu quase não faço isso. Raramente eu vou na casa das pessoas. Só quando me convidam. Só quando me convidam, olha, pode ir na minha casa, pastor? Posso. Se não convidar, eu não vou. Né? Se não convidar, eu não vou. Só se for uma coisa que é uma emergência, alguém está doente, o indivíduo está isolado, como a gente viu o caso do irmão Dionísio aqui. E a gente teve que ir lá, mesmo sem ele pedir, né? Foi uma comissão de diácono junto com o pastor, a gente foi na casa dele. E a gente nem foi bem recebido. Mas depois até expliquei para os irmãos que eu analisei a situação dele depois que ele faleceu. E eu cheguei à conclusão de que eu não sou especialista na área, né? Estou dizendo por experiência de ter um filho que é autista. E por perceber certas coisas que o irmão Dionísio fazia. Né? Então, por exemplo, vocês lembram que ele andava com um tampão no ouvido, que a gente achava estranho? Poxa, por que ele anda com aquilo? Né? Os autistas, eles têm um incômodo com certos tipos de barulho. E existe hoje já protetor auricular para autista, para criança autista. Então, ele coloca aquilo para evitar certos incômodos que certos barulhos fazem. Semana passada eu estava aqui na igreja e o meu menino estava aqui. Eu não sei se os irmãos não perceberam, mas ele fez assim, ele estava do meu lado, ele fez isso. Porque o som estava muito alto. Eu sempre falei aqui para o pessoal que o som da igreja é muito alto, porque o espaço é pequeno, mas fala 1, 2, 3 vezes. Né? Isso porque incomoda. Eu estava se sentindo incomodado. Hoje, mais tarde, eu vou conversar com o pessoal, naquele momento que a gente for orar, eu vou explicar esse fato. Né? Então, ele fazia isso, ele andava com aquele protetor auricular, não era por nada, por conta de incômodo na cabeça dele. Segunda coisa, lembram que ele chegava para cantar, e teve um dia que eu disse que não podia, e ele ficava nervoso, eu lembro que ele ficava nervoso, ficava chateado, aí passava não sei quanto tempo sem aparecer. Aquilo ali é resultado de uma coisa que a gente chama de rigidez cognitiva. Ele não consegue, nas crianças autistas, e nos adultos também, porque não só existe criança autista, existe adulto autista. O autista, ele tem essa dificuldade de
compreender essas situações de você ter que ter uma maleabilidade. Então, se na cabeça dele ele quer cantar, então ele tem que cantar. Quando ele cantava, ele sentava, se relaxava e ficava tranquilo. Outra coisa, não sei se os irmãos perceberam, qual era outra coisa que ele fazia, meu Deus? Era isso? Sim. O irmão de Djalma lembra que contou uma história que encontrou ele no Banco do Brasil, ele jogou uma gracinha com uma mulher, lembra? O autista, ele não tem o limite de freio moral. Muitos variam muito, então eu falo muito palavrão, ele xinga muito, ele pode fazer uma coisa dessa. E depois que ele faleceu, e depois eu estudando sobre o assunto por causa do meu filho, eu comecei a identificar nele essas coisas. Aquela história da gente ter ido na casa dele, lembra que ele calado, ficou lá dentro da casa, a gente achando que não tinha ninguém, né? Aquilo também é coisa do autista. Eu não sei se os irmãos já perceberam, por exemplo, meu menino quando passa e falam com ele, ele não olha. Tudo bom? Aí ele passa direto. Na visão comum das pessoas, ele é mal educado. Não é, porque no autismo, o indivíduo ele tem uma coisa chamada hiperfoco. Ele está tão focado numa coisa que ele vai fazer que ele não escuta o que está acontecendo ao redor. Ele percebe o que está acontecendo ao redor. Certo? Ele percebe. As pessoas falam, pensam que ele não está escutando. Ele está escutando tudo, está percebendo tudo. Mas ele está com foco naquilo. Então o foco dele qual era? Eu vou entrar para ir para dentro da igreja. Então se falar comigo na porta, eu vou passar direto, porque o meu objetivo é ir sentado dentro da igreja. Se chegar aqui do meu lado e falar comigo, e agora eu cumpri meu objetivo, aí eu vou conseguir falar. Então, no caso do irmão Dionísio, tinha esse problema. Né? E por que eu estou falando isso? Porque a gente foi na casa dele e ele reagiu daquela forma. Mas aquilo é uma condição que ele tinha, né? De transtorno que ele tinha, um transtorno. Mas no caso aqui do texto, não está falando essas pessoas. Está falando daquele indivíduo que tem sã consciência, que tem sua condições normais, né? Normais que eu digo, que é comumente aceito. Que ele, você chega e vai na casa dele. Você vai uma vez, duas, três. Aí como eu falei que quando eu era criança, eu vivia na casa da vizinha. Mas depois eu adulto eu fui entender. Porque na casa da vizinha tem muita criança. E eu ia para brincar. Entenderam? Eu ia para brincar. Aí fui crescendo, ia para brincar, e fui crescendo. Só que de vez em quando dava desentendimento, né? Porque com criança com criança dá desentendimento, né? E o povo da casa não ia ser a meu favor, ia ser a favor dele lá, né? A criança dele. A criança dele. Então, mas ele mandava embora para casa, vai-se embora para sua casa. Isso aí. Né? E eles não iam na minha casa. Aí a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai refletindo. Aí teve um dia desse, foi engraçado, a pessoa pediu para eu ir lá. Oi, nunca mais você foi lá. Eu nunca mais? Nunca mais não, faz bastante tempo que eu não vou, né? Porque eu tinha ido, acho que da vez que eu tinha ido, uma pessoa tinha falecido, eu fui uma vez. A outra vez que uma pessoa estava doente, pediram minha ajuda. Aí eu fui lá socorrer a pessoa. Pronto, só saí 2 vezes. Eu acho que em 30 anos eu fui 2 vezes. Para quem era criança e vivia na casa deles, né? Mas era criança. E depois que você cresce, vai amadurecendo, você vai vendo que essa coisa de você ir na casa da pessoa, em alguns momentos não é cômodo, não é uma coisa boa, porque muitas vezes o indivíduo não quer receber ninguém. O indivíduo está ali querendo viver a privacidade dele. O indivíduo não quer, naquele momento, falar com ninguém. Aí quem aparece? O indivíduo. Aí ele, por educação, vai receber você. E muitas vezes a pessoa não percebe que aquele não era o momento para fazer aquela visita. Entenderam? E eu, quando era criança, eu já fiz umas visitas que quando eu lembro isso, meu Deus, agora é coisa de criança, né? Eu acho que eu tinha uns 8 anos. Meu pai foi padrinho de casamento. E
E o casal, o que casou, né? Aí eram pessoas humildes, né? Aí não teve lua de mel. Lua de mel foi a casa deles, né? Foram para a casa deles e tal. Aí quem aparece no outro dia lá? Eu. Que eu tinha ido com meu pai levar eles. Até carreguei umas coisas. Eu era pequeno, mas eu já tinha força, porque eu vivia num trabalho com meu pai, né? E já era grandinho e tal. Tem gente que dizia que eu tinha 12 anos, mas eu tinha 8. Aí no dia eu apareci lá. Fui muito bem recebido, tudo. Mas não era para eu ter ido lá, né? Mas era criança. É, Mas só que tem gente que é adulto que age dessa forma às vezes. faz isso também. Faz isso. Né? Não percebe que não é o momento para ir. Né? Então, o texto diz assim, retira o teu pé, ou seja, retirar o pé é uma metáfora que a gente usa. O que é uma metáfora, irmão Juvenal? Quando eu digo assim, eu estou com a fome de leão, quer dizer que eu vou comer igual um leão? Não, isso é uma metáfora, entendeu? Isso é uma metáfora. Né? Dizer assim, pode chover canivete que eu não deixo de ir para a igreja. Vai chover canivete? Não, mas é uma metáfora. Quando eu digo assim, retira o teu pé, eu estou dizendo uma metáfora para que eu não vá com frequência na casa da pessoa. Certo? Ou seja, evitar de ser insistente. Muitas vezes até inconveniente, porque tem pessoas que ficam indo o tempo todo. Né? Mesmo com pessoas próximas, mesmo até com pessoas da família. Mesmo até com pessoas da família. Então, evitar. Retirar o pé, como diz o texto, né? Não seja frequente ou retire o pé. Como diz na versão aí dos irmãos, não retire o pé da casa do teu próximo. Aliás, não retira não. Retira o pé da casa do teu próximo. Certo? E casa do próximo é convívio com vizinho, com amigo e com parente. Então, ou seja, por mais que haja amizade, um bom relacionamento, uma boa abertura, há limite, né, para essas visitas. Há limite. Você tem que evitar o máximo. Você vai quando é estritamente necessário. Então, por quê? Porque há um limite que tem que ser respeitado, irmão. É aquela coisa que eu sempre digo, olha, a pessoa está na sua casa. E mais hoje do que nunca, as pessoas evitam o contato. Vou dar um exemplo para vocês comigo. Eu moro num prédio, lá em Boa Viagem. Quando eu desço do elevador, entram pessoas que moram no mesmo prédio. Tem pessoas que nem boa tarde, nem bom dia, nem boa noite dão. Entram, aí não falam nada. E vão embora. Tudo bem, não quer falar, também não falo. Né? Quando eu, tudo bem, boa tarde, bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem? Precisa de ajuda? Mas é de cada um. Eu também não recrimino a pessoa, ela não quer contato. Por mim, tudo bem. Né? E muitas vezes esse contato que a pessoa evita é já por se preservar, né? De situações agradáveis e tal. Não sabe quem é a outra pessoa que está ali. Porque é engraçado, né? A gente mora num prédio edifício, mas todo mundo parece estranho um ao outro. Parece estranho um ao outro. Às vezes você quebra o gelo, assim, com uma brincadeira, né? Alguma coisa. Esses dias mesmo subiu uma senhora com um senhor lá. Nunca tinha visto. Aí estavam cheios de bolsas. E já era idoso, né? E eu estava com um bocado de sacola na mão que eu vou fazer compra no supermercado. Eu tenho paciência de pegar carrinho, tá carregando carrinho, botar um elevador e descendo. Eu boto tudo na mão e saio carregando tudo. E quando tem força, eu faço. Aí eu vi que ela estava com dificuldade com a bolsa lá, a bolsa estava escorregando. Né? Aí eu estava com essa mão aqui livre, eu disse, olha, senhora, posso ajudar a senhora? Ah, você está com muita bolsa? Não, mas ainda tem força ainda. Me dê aqui para ajudar a senhora. Aí eu peguei e segurei a bolsa. Aí nisso já quebrou o gelo. Aí ela conversou comigo, falou, tal. Disse, só vai para qual andar? Não, vou para o sexto, parece. Era sexto, não. Aí eu disse, não, eu vou para o 13º.
Aí quando ela foi descer, ela disse, olha, espera, eu vou descer primeiro porque eu estou cheio de pacote, só também. Não vai ficar muito ruim para a gente passar na porta. Oh, muito obrigado e tal. Então, da outra vez que ela me encontrou, oi, como é que está o senhor? Tudo bem? Tudo bem. Pronto, já houve uma proximidade. Agora, por que uma proximidade dessa? Eu vou criar e daqui a pouco vou começar a ir na casa da mulher? Não. Não tem sentido. Então, muitas vezes, o vizinho está ali, mas não quer contato. Não quer conversa. E hoje é muito mais do que no passado. Antigamente, os vizinhos botavam cadeira na porta de casa, ficavam conversando. Em alguns lugares isso ainda acontece, né? Lugares mais afastados acontece. Cidade do interior isso acontece. Mas, quanto mais perto da capital, quanto mais junta gente em grande aglomeração urbana, as pessoas não estão mais fazendo isso. Então o texto está dizendo aqui porque a gente tem que respeitar esses limites. Respeitar os limites. E diz aqui, para que não se enfade de ti e te aborreça. Ou, como diz aqui, para não se canse de você. Então, o que é se cansar aqui, meu irmão? É que o excesso de contato, né, vai gerar desgaste. Em algum momento pode gerar aborrecimento. E no final pode até uma quebra do relacionamento. Quando eu estudei em São Paulo, morava lá, e eu vim uma vez por ano, eu tinha o hábito de ir em 3 casas aqui, toda vez que eu voltava. Era a casa de um tio que eu tinha, que eu tinha muita consideração a ele e a mim. Eu ia visitar ele. Um amigo, que eu considerava amigo, e na casa de uma paquera minha que eu tinha aqui, né? Então essa paquera terminou sendo minha esposa. Eu visitava, né? Voltava, ligava para ela e tal. Mas desse amigo, olha que era uma vez por ano, hein? Eu vim aqui em dezembro para voltar em janeiro, era um mês só. Era sempre no sábado. Não, sempre no sábado não, sempre no meio de semana que eu ia. Porque no final de semana eu estava em igreja, andar, né? Aí eu fui na casa desse rapaz. Quando eu cheguei lá, a esposa dele me viu. Marcos, tudo bem? Que fez uma festa, me vê. Fazia um ano que eu aparecia, né? Aí, quando ele me viu, ele não percebeu, mas eu vi, quando ele ficou xingando lá dentro, reclamando, falando com a mulher, como quem diz, mas esse cara embora, não sei o que e tal. Aí ela veio sem graça. Aí eu percebi, eu disse, não tem problema não, eu venho outra hora. Ele deve estar cansado, né? Chegou do trabalho agora, né? Está cansado, eu cheguei na hora que não é uma hora muito boa, né? Mas aí eu não voltei mais. Primeiro porque eu não ia saber mais qual era a hora boa, porque a única horário que eu tinha era aquele para ir, né? E segundo que eu vi que ele não gostou, porque vê só, o indivíduo passa um ano sem ver o outro. Quando reage daquela forma, ou seja, não quer conversa com essa pessoa. Então a gente tem que ter essa noção, né? E era colega de escola, foi colega de escola há muitos anos mesmo, colega de escola, morava perto, né? Saía junto, a gente saía junto. Puxa, até pro casamento dele, eu trabalhei no casamento dele, ajudando ele lá a fazer as coisas. Então, a gente vê que, se passou um ano, a pessoa não quer, por que é que eu vou voltar mais lá? Não é? Então, estava sendo o quê? Inconveniente. E é o que o texto diz aqui. Então, nesses relacionamentos, né, no dia a dia, nessa vida, o que eu chamo de vida prática é a vida do dia a dia, as coisas que a gente faz, né? Nessas visitas, ficar telefonando, né? Ficar telefonando. Às vezes, na ótica de quem, não na sua, porque senão você não iria, mas na ótica do outro, isso pode ser uma invasão da privacidade dele, ele considerar isso. Que foi a reação desse, né? Foi a reação desse. E ela falou, ele falou, aí eu me lembrei que ela falou assim, rapaz, ele passou um ano sem aparecer aqui, ele veio um ano, tu diz isso?
Não, eu quero nem saber, não sei o que e tal. Aí passou. Aí fica bom. A gente vê que o texto diz aqui, mesmo que você tenha as melhores das intenções, mas você tem que ter esse cuidado. Não é? Então, meu irmão, tudo há tempo na vida. Há tempo para falar, há tempo para se calar, há tempo para visitar, há tempo para não visitar. E ter esse cuidado com essa frequência, né? Com essa frequência de estar na casa do indivíduo. Telefone ainda vai, porque você está falando e na hora que não dá, diz, ó, eu vou ter que desligar que eu estou ocupado com uma coisa aqui. Quando a pessoa vê que está, né, tá ocupado, né, já está passando do limite. Mas, pessoalmente, ir na casa das pessoas, eu tenho que ter esse cuidado. Certo? Então, o texto aqui chama a gente para ter discrição, ser discreto. O irmão de Juvenal, irmão de João, sabe o que é ser discreto? Sabe? Sabe o que é, irmão? Sabe o que é ser discreto? É você entrar num lugar e sair sem ser percebido. Ser discreto. Você entra na sua, quietinho, caladinho, senta ali atrás. Você fica lá na sua. As pessoas nem percebem que você chegou. Depois você vai embora. As pessoas nem percebem que você saiu. Isso é ser discreto. Uma vez eu fui para uma palestra de um amigo meu, e eu cheguei, entrei, sentei lá atrás. Ele viu quando eu cheguei. Aliás, ele viu quando eu cheguei nele, ele viu quando eu apareci sentando. Ele disse, rapaz, eu lhe vi quando você estava sentando na cadeira, e quando eu olhei, não lhe vi mais. Ele até brincou, disse, você fez igual o ninja, na fumaça apareceu, na fumaça desapareceu. Né? Ou seja, isso é ser discreto, entendeu, irmão de João, irmão de Venal? Discreto. Entendeu, irmão Clarice, que é ser discreto? Foi e voltou e ninguém percebeu. Ninguém percebeu, certo? Isso é ser discreto. Então, evitar nessa insistência de estar sempre com o outro, termina havendo um desinteresse, um afastamento, né? Então, ser discreto é saber a hora de chegar e saber a hora de sair, certo? E isso é uma virtude que preserva as amizades. Certo? Então, evitar esse desgaste desnecessário de ficar muito na casa da pessoa. Às vezes a pessoa quer fazer alguma coisa e não pode porque a pessoa chegou. Né? Então tem que ter esse cuidado para não cansar os outros com a sua presença.